Está no ar. Roda Viva do Espiritismo. A opinião na dose certa. Roda Viva do Espiritismo. Aqui você ouve tudo aquilo que sempre quis saber. Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é terça-feira, dia 1º de setembro de 2020. São 20 horas em ponto. Este é o seu programa Roda Viva do Espiritismo. A opinião na dose certa, programa de número 29. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Idefran, que você ouve no www.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Também estamos com uma live com transmissão simultânea em 2 redes sociais. Você pode nos assistir no youtube.com/idefranvídeos, repito, youtube.com/idefranvídeos ou também no facebook.com/Idefran Livraria Espírita. Repito, facebook.com/Idefran Livraria Espírita. E fazer como faz o pessoal aqui que está registrando já a sua presença, Facine 1705, Inês Cirilo, Dona Arlete Aparecido Bialho, ouvinte número 1 da Rádio Idefran, João Guilherme Matos, meu irmão, um abraço, Geise Darella, Lorenzinho Nunes está aqui também, Wilson Paula de Franca está aqui, Aparecida Cruz também do Grupo Espírita Luz e Amor está aqui, Sueli Fuentes, a Rutineia Cristina Martins também está aqui, Valéria da Silva Pereira lá de Ituverava, Celso Antônio Mota de Guará está ligado conosco, Avani Maura Belém Rabelo também está aqui, você que está nos assistindo, deixa o seu abraço, deixa o seu alô para a gente poder registrar o seu nome, lembrando que este é o programa de número 29, e os outros 28 programas você pode assistir diretamente lá no canal do Idefran no YouTube, no Idefran Vídeos. Lá você pode assistir várias entrevistas que nós já fizemos com vários
convidados muito interessantes, estão todos lá. E lembrando a todos vocês que nós teremos mais convidados interessantes, além do convidado de hoje, evidentemente. Nós teremos, no próximo dia 8 de setembro, o Renato Prieto estará aqui conosco. No dia 15 de setembro, o Jaime Ribeiro também estará aqui conosco. No dia 22 de setembro, ele, que é vice-presidente da FEB, Geraldo Campetti. No dia 29 de setembro, o jovem do canal Coaching Espírito, Júlio Sena. No dia 6 de outubro, outro jovem do canal Espiritismo 24 Horas, o Uriel Santos. Muita gente bacana vai estar aqui conosco, mas agora é hora de começar a apresentar os amigos, irmãos, confrades que ajudarão a gente a entrevistar o convidado de hoje. A nossa convidada de hoje está com problema de conexão, parece que está dando certa conexão, até que ela regularize a conexão dela, eu vou apresentar. Não, agora sim, a nossa convidada representando o universo feminino, está aqui conosco pela primeira vez, Paula Prado. Boa noite, seja muito bem-vinda, Paula. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo esta noite. É um prazer muito grande estar aqui participando dessa roda aí tão esclarecedora. Tá certo, nós agradecemos desde já por estar aqui conosco, ajudando conosco pela primeira vez, com certeza a primeira de muitas. Nós temos a Paula representando o universo feminino e nós teremos o Paulo representando o universo masculino. Sou Paulo Hernandes, está conosco. Boa noite, São Paulo, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, alegria estar aí com vocês. Eu sempre lembrava e dizia ali para a Paula, quando começam a chamar a gente de senhor, prepara, é que já passamos dos 60. Mas já passamos com alegria. É uma alegria maior estar reunidos aí com vocês, com o Carlos, com a Paula, com o Nazareno, para aprender um pouco mais, um tanto mais. Alegria estar também com o ouvinte que segue essas horas que passam. Nossa, muito obrigado, São Paulo. Desde já não vou conseguir deixar de falar São Paulo. Eu sempre digo São Paulo, o senhor me perdoa, sempre para mim o São Paulo Hernandes. O nosso entrevistado de hoje é natural de Fortaleza. Ele reside atualmente em Brasília, onde é servidor público. Tem formação em Direito e Administração de Empresas. Atualmente é acadêmico de Psicologia. Entre as atividades voluntárias que exerce, é expositor espírita, facilitador de ESG, coordenador do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, coordenador do Grupo de Evangelização e Visita aos Irmãos Jovens e Adolescentes Privados de Liberdade Chico Xavier, que é vinculado à Comunhão Espírita de Brasília. Ele colabora voluntariamente também com a Associação Estação Luz, com o Movimento Brasil Sem Aborto, com o Movimento pela Paz e Não Violência, com o Movimento Brasil Sem Drogas e com o Movimento Brasil Sem Azar, contra a legalização dos jogos de azar. Ele é expositor e administra um canal no YouTube, contendo mais de 1000 vídeos de palestra espírita de diversos temas. O canal dele no YouTube chama Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. Senhoras e senhores, com muito prazer lhes apresento Nazareno Feitosa. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Paula. Boa noite, Paulo. É uma alegria poder estar aqui. Uma boa noite a todos os internautas e ouvintes da Rádio Idefran que acompanham o programa. Tá certo. Nós que agradecemos. O Nazareno, a primeira pergunta, via de regra, neste programa, é a gente saber como é que o convidado, entrevistado, chegou ao Espiritismo. Como é que o Espiritismo surgiu na sua vida, por favor? Foi uma coisa curiosa, Paulo. Eu fui ateu durante 12 anos, aliás, Carlos, né? Eu fui ateu durante 12 anos e depois de uma quebra financeira e uma depressão muito grave que se abateu, eu comecei a buscar respostas. E uma tia minha, ela gostava de frequentar cartomantes. E ela disse, Neno, é meu apelido, Neno, eu descobri uma que é maravilhosa. Olha, você tem que conversar com essa mulher para ver se vocês vendem a empresa, se vocês fecham, o que é que vocês fazem da vida. E eu topei, né? E foi curioso que chegando lá, até essa história é um pouquinho mais longa, se quiserem eu conto com mais detalhes, tá? É bem interessante também. Fica à vontade. E foi através... então posso falar? Então já vou falar logo de uma vez, é bem interessante. Então, chegando lá, ela disse, olha, você fica calado 1h30 que ela que vai falar, você não precisa falar nada, eu sei que você não acredita. Eu disse, não, mas eu quero ir lá, estava desesperado mesmo, né? Estava pensando em cometer suicídio. E ela até me surpreendeu, porque quando eu cheguei lá,
sozinho, ela me disse, mas o que é que você veio fazer aqui? Você não acredita nem em Deus? Você vai acreditar em mim? E aí eu disse, não, mas a senhora, por favor, me atenda, eu estou precisando, né? Eu vou lhe ouvir com carinho, com muita atenção. E ela, então, vendo que era sincero, né? Eu falei realmente de maneira sincera, ela então me atendeu. E essa mulher foi impressionante. Ela falou 1h30 a minha vida toda, de frente para trás, de trás para frente, com nomes de pessoas. Falou que meu pai estava morando em outra cidade, ele estava em Salvador, transferido. Falou que ele iria voltar para Fortaleza, falou que eu ia passar em concurso público, como de fato aconteceu. Falou que apareciam muitas cartas de navios, Carlos, é uma coisa curiosa. E ela disse, olha, você vai viajar muito. Eu disse, mas viajar muito? Eu só viajo de Fortaleza para Recife, que era onde a empresa que a gente tinha. Não é? Eu estava tentando voltar para Fortaleza. E é verdade, se não fosse... Agora, esse período de pandemia, não é? A gente estaria viajando sempre. Eu viajava sempre aqui fazendo palestras. E daí, vários outros detalhes, falou da empresa, falou dos funcionários que trabalhavam na empresa, falou que eu não ia casar com aquela moça com que eu estava me relacionando, como de fato não foi a pessoa com que daria certo mais tarde. Falou da minha esposa, falou que ela é filha de fazendeiro, que o pai dela ia gostar muito de mim, de uma região assim, com muita mata, com muita água, né? A família dela mora no Mato Grosso. E falou muito bem, assim, de maneira muito otimista. E eu fiquei impressionado, porque eu disse, ou essa mulher está lendo o meu pensamento, o que não explicaria, porque ela falou coisas do futuro e coisas também, né, que eu nem conhecia, nem não sabia. E, bem como ela falou, eu disse, olha, então tem um espírito falando para ela. E realmente essa moça era uma paranormal, era uma médium, né? A gente sabe que cartomancia não é espiritismo, os cartomantes não são espíritas. Mas aí eu perguntei para ela, qual religião que é boa para mim? Ela é espiritismo. Falou que era o espiritismo. Nossa. E, coincidentemente, eu estava namorando com uma moça que era espírita. Já estava já há alguns meses e ela nunca tinha me falado de espiritismo, nunca tinha me dado um livro espírita. Hoje até eu puxar as orelhas dela quando a gente pode conversar. E aí, quando ela me deu os livros espíritas para ler, eu fiquei encantado, e eu devo a minha vida a Allan Kardec. Eu teria cometido suicídio se não fosse a doutrina espírita. E antes que o público pergunte o nome dessa cartomante, ela já desencarnou, tá, pessoal? Ela já desencarnou. E eu conto essa história, pessoal, onde como é o nome dela. Essa é das boas. Era uma paranormal extraordinária mesmo, viu? Já desencarnou, lá em Fortaleza. Tá certo. Tá aí, portanto, 20h10. Nazareno Feitosa contando como chegou a doutrina espírita. Agora a primeira pergunta da nossa convidada, da Paula Prado, por favor, Paula. Seu microfone está fechado. Boa noite. Eu ainda não tinha falado ainda com o convidado, doutor Nazareno. E eu queria falar um pouquinho sobre política. Olha que coisa, eu fiquei pensando. É tão difícil a gente encontrar um interlocutor com quem a gente possa ter esse tipo de conversa aberta dentro do espiritismo, né? E eu vi uma repostagem que você se posicionou, inclusive, contra uma reeleição que estava havendo no Senado. Não sei se foi uma postagem sua ou se foi uma repostagem. E algumas pessoas aplaudiram que você se posicionou. E eu gostaria que você falasse o que você acha dos comentários que às vezes eu recebo, de que o espírita, no intuito de ser caridoso, no intuito de ser muito centrado e muito equilibrado, ele acaba sendo omisso, né? E outro dia, até numa discussão com uma amiga muito querida, ela falou assim para mim, mas Jesus nunca foi omisso, ele nunca ficou lá bancando de bonzinho igual os espíritas, né? Aí eu falei, essa pergunta vai ser para o entrevistado. Eu queria ver a sua opinião sobre isso. Pois não, Paula, muito importante essa sua pergunta. É uma postagem recente que você fala, não é? Uma postagem recente, tem algumas semanas. É do dia 26 de agosto. É bem recente, então. Veja só,
Eu não sei se foi você que postou ou que você repostou, mas você tinha ali seu apoio. Eu apenas repostei. Na verdade, a postagem era sobre a possível reeleição, né, do atual presidente do Senado, O Columbre. que a gente respeita, o Davi Alcolumbre, né, que a gente respeita muito. E é de um senador, a postagem é do senador, que ele inclusive é um espírita que é senador, o Luiz Eduardo Girão, que é lá de Fortaleza, e o Luiz Eduardo estava dizendo, olha, eles estão indo para o Supremo para conseguir a possibilidade de se reelegerem, né, porque o regimento interno do Senado e da Câmara não permitem, e tanto ele quanto o presidente da Câmara estavam tentando assim alguma brecha judicial para conseguir. Então o Eduardo Girão estava conclamando todos os eleitores a se manifestarem, a apostarem, a fazer um movimento realmente contrário, né? E é muito raro eu fazer esse tipo de postagem, mas eu fiz. No caso lá foi na minha página, no meu perfil pessoal. Então eu tenho um perfil pessoal no Instagram, tenho um perfil pessoal no Facebook e tenho uma página. A página é uma página espírita. Ela se chama Nazareno Feitosa Expositor Espírita. Essa a gente só posta postagens de espiritismo, a gente separa as duas coisas. Mas o espírita, ele não é alheio à política. Ele não deve fazer política partidária na casa espírita. Allan Kardec fala em O Livro dos Médiuns, no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que assuntos como política, por exemplo, são irritantes, devem ser levados, são proibidos dentro da casa espírita, e a gente sabe que essa política partidária não deve ser colocada nas tribunas. Então a gente tem que ter esse cuidado. Agora, sensibilizar as pessoas para, por exemplo, participarem de maneira cidadã, votando, participarem dos movimentos em defesa da vida, que tem o suporte da doutrina espírita, né, inclusive de instituições espíritas venerandas, e tantas outras bandeiras, como o movimento contra as drogas, contra o suicídio, enfim, que são bandeiras políticas. O espírita tem um dever, pelo contrário, tem um dever de ser um bom cidadão, de cumprir com seus deveres. E se a gente tem a possibilidade de falar com os amigos através das redes pessoais, tanto mais fácil, né? Mas você não vai ver na minha página, por exemplo, Nazareno Feitosa Expositor Espírita, a gente não vai publicar nada de referente à política. Ali é exclusivamente para falar de espiritismo. A outra não. A outra é para postar fotos, coisa de família, para compartilhar alguma mensagem dos amigos, mensagens que sejam interessantes. Mas a gente até montou uma palestra sobre política e espiritismo, fizemos um estudo um pouquinho mais dedicado a essa temática, e no livro Conduta Espírita, André Luiz, pela psicografia do Valdo Vieira, editora da Federação Brasileira, vai trazer informações muito interessantes também, recomendações que eu considero que devem ser estudadas por todos nós a respeito da matéria, tá? Dessa matéria sobre política e espiritismo. Vale a pena conferir no livro Conduta Espírita, tá? Tá, e portanto, 20 horas, 15 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Idefran, que você ouve no www.idefran.com.br, diretamente no aplicativo em seu smartphone. Muita gente registrando a presença aqui, já a gente fala, porque agora é hora de dar o recado aqui do pessoal lá do Grupo Espírita Luz e Amor. Adoção à luz da doutrina espírita. Serão 5 encontros, evidentemente em razão da nossa pandemia, serão encontros online, todos os sábados às 17 horas e domingo às 9h30 da manhã. Você tem este curso, né? Este bate-papo que o pessoal vai fazer através do Google Meet, de forma online, portanto, caso você queira maiores informações, é só entrar em contato lá com o Grupo Espírita Luz e Amor, através das redes sociais do grupo, ou diretamente lá na rua Álvaro Abrantes, 965, aqui na cidade de Franca, no conhecido Grupo Espírita Luz e Amor. Retomando a nossa entrevista aqui, agora é a hora da pergunta do senhor Paulo Hernandes, São Paulo. Por favor, só abrindo o microfone. Deixa eu só falar uma coisinha enquanto o Paulo não começa a falar, Carlos. Pois não, Paulo.
Nós testamos o nosso equipamento ontem, e ontem funcionou direitinho. Mas eu tô com um probleminha no meu equipamento, eu tô no meu celular, ele tá ligado na tomada, mas eu tô vendo ele cair. Então, se acontecer alguma coisa, eu já chamei uma ajuda aqui do meu filho para ver se ele põe o computador para funcionar. Mas eu tô aqui, viu, gente? A partir de Desculpa agora, a interrupção. A partir de agora, todos nós estaremos em prece para que o seu celular não acabe a bateria. Me deixa. Vamos lá, Às vezes Paulo. acontece, obsessão eletrônica, né? Obsessão eletrônica. Pode acontecer. Muito bem, Nazareno. Eu me recordo, eu participava de uma casa espírita e eu coordenava a área da biblioteca, levava muitos livros para tantos corações. E me lembro também de um dia estar na casa de Chico Xavier, um dia notável e encantador para o meu coração. E eu conversava com o Chico Xavier e resolvi fazer uma pergunta a ele que eu já sabia a resposta. Fantástico. Eu, ali à frente de Chico, eu perguntei, Chico, indica-me algum livro para que eu possa recomendar aos meus amigos. E antes de Chico falar, eu já estava com um papel para anotar, eu imaginava, ele vai dizer que é Paulo Estevão e a Boa Nova, que foram os livros que mais tocaram o seu coração. E ele foi lacônico. Ele olhou com aquela doçura que é particular daquele anjo que nós conhecemos e disse, leia o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e não disse mais nada. Aquilo tocou muito o meu coração, entendendo a fidelidade de Chico Xavier a Kardec. Mas fica a pergunta, nos dias de hoje, há um grande número de pessoas que estão indo para as casas espíritas, castigados por aflições, por medos, por transtornos tantos. Eles vão em busca da prece, eles vão em busca do passe, em busca da água fluidificada. Será que a recomendação que sempre falam de ler o Livro dos Espíritos, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, até para ter uma compreensão maior, não seria a oportunidade também de convidar esses aprendizes do Evangelho a participar, estimular a participar das atividades de caridade, fraternidade, socorro, de amparo a tantos que seguem, a tantos que passam, ou nós deveríamos esperar um tanto mais que eles se adaptassem ali à casa em que escolheram? A recomendação eu acho muito oportuna. Kardec, a princípio, ele teria dito que a principal obra que a gente deveria recomendar para quem estaria se iniciando na doutrina seria o livro O que é o Espiritismo, só que é um livro publicado antes, ele veio antes do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu percebo que ele é um livro muito mais teórico e de compreensão sobre os quatro questionamentos, né, de um crítico, um cético, de um padre, tem mais o outro que eu não me lembro agora, são 4 questionamentos que Kardec vai responder. Eu vejo que é um livro que não é um pouco árido assim para quem está sofrendo, né, e as pessoas têm buscado a casa espírita em sofrimento. Então eu acredito que o aspecto consolador a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, e o aspecto do esclarecimento, o aspecto mais filosófico, em O Livro dos Espíritos. Essas 2 obras são realmente as mais recomendáveis também. Eu estou de acordo com o Chico Xavier. E ao mesmo tempo, eu acho que o trabalho social é uma grande oportunidade. A pessoa deve saber, pelo menos, das atividades sociais. Eu acho que as atividades sociais devem ser divulgadas, inclusive as campanhas, né, quando houver, as pessoas, toda vez que a gente for assistir uma palestra, por exemplo, lembrar que o Espiritismo não veio para simplesmente substituir as religiões. Pelo contrário, o Espiritismo não é mais uma religião, ele só é religião no sentido mais amplo da palavra, daquilo que liga o homem a Deus. Então não é para a gente substituir a missa por palestra, não é para substituir a comunhão, não é, ou a imposição das mãos pelo passe, não é para substituir água benta por água fluidificada e a gente continuar na mesma, não. Então é uma doutrina de estudo, de transformação interior e, sobretudo, de caridade, porque a máxima que nos norteia é fora da caridade, ou seja, fora da benevolência para com todos, né, que aí inclui até todas as outras coisas,
o perdão, a indulgência está incluso. Quem é benevolente é indulgente, quem é benevolente perdoa, quem é benevolente faz a caridade material. Então, a gente tem que lembrar disso, e a gente é convidado a sair de nós mesmos para ajudar os nossos irmãos. Então, a gente tem que ter essa compreensão, que não é para simplesmente substituir os rituais exteriores, não é? Que a prática exterior, que a gente está tão acostumado já, talvez, em várias reencarnações, e precisamos substituir. Então, divulgar sempre os estudos e divulgar também os trabalhos sociais. Tiver sempre alguém que possa vir lá, de repente um trabalhador de cada área, vir num dia diferente da palestra para poder falar do seu trabalho rapidamente. Eu acho que muitas pessoas... Eu lembro que quando eu entrei na doutrina, eu comecei a ler Kardec. E foi muito bom porque eu li as 5 obras básicas antes de entrar na casa espírita. Só que eu demorei para procurar uma casa espírita, né? Tinha até uma orientação equivocada de uma pessoa que era era até um palestrante, curiosamente, mas que ele não aconselhou bem aquela minha namorada à época, e ela falou que não, a gente não precisa frequentar, tal casa lá não tem uma energia boa. Você veja que tem gente atrapalhadinha em toda a área, né? Até entre nós, os expositores espíritas. E acabou que ela não estava frequentando direito, eu também não frequentei, fiquei lendo, né? Estava naquele período de transição, de ficar indo toda semana para Recife, lá por conta da empresa, voltava, eu já estava fazendo faculdade em Fortaleza, fui fazer direito lá em Fortaleza, e como é que se diz? E dali a gente, quando eu entrei na Federação Espírita do Estado de Ceará, e foi atendido, inclusive, por um grande trabalhador, um grande médium também, bem-vindo da Costa Melo, ela tinha esclerose lateral amiotrófica e que tinha sido indicado pelos médicos que ele somente viveria 3 anos, ele viveu 13, e ele de cadeira de rodas estava lá fazendo atendimento fraterno, atendendo a todos que chegavam lá na federação. E eu cheguei, né, e ele me acolheu com muito carinho, ele disse: Nazareno, você vai ser muito útil aqui, venha participar. E aí eu comecei a trabalhar como assessor jurídico, para as pessoas mais simples, mais carentes, que buscavam lá algum apoio na federação, e também na parte de estatutos, essa parte mais formal, para aconselhar. E depois eu comecei a trabalhar com os eventos, né, fui participar do 5º Congresso Espírita do Estado de Ceará, que aí minha vocação era para essa área de eventos, de divulgação, de palestra. Eu era médio de transporte, né, eu transportava os palestrantes do aeroporto até onde eles ficariam hospedados, depois para o local, para o centro de convenções, enfim, era médio de transporte. Então, eu acho que as pessoas têm, pelo contrário, nós temos o dever de oferecer, e elas, diante de um trabalho ou de outro, elas se sentirão tocadas e convocadas para a tarefa. Tá aí, portanto, 20 horas, 25 minutos, estamos entrevistando o Nazareno Feitosa, ele que é cearense de Fortaleza, mas fala conosco diretamente da capital da República, de Brasília. Nós estamos aqui com muita gente bacana registrando a presença aqui. Nós temos aqui, vou lembrar aqui os nomes, a Renata Braga está aqui conosco, a Maura Silva está conosco, Mariana Azarias, Clóvis Palácio Barbosa está aqui conosco, João Carlos Tomás de Garapava, Renata Braga, Inês Cirilo, Euripides Montandon, nosso companheiro de rádio Idefran, está aqui, João Ronaldo Silva, lá de Ituverava, está aqui também, Dona Irene Pimenta, falando diretamente conosco de João Pessoa, na Paraíba, um abraço aos nossos irmãos paraibanos, Mariana Azarias, Luciano Duarte, aqui de Franca, a Norma Aparecida Messias está conosco, Lenita Silva, Maura Silva, Paulo Roberto Maia, diretamente de São José dos Campos, Jean Júlio está aqui, daqui de Franca, Ana Rita Maia, minha colega de trabalho, está aqui também, Edna Daniela de Paula, Duarte Vida, a Silvia, deve ser a Silvia lá de Ipuã, está conosco, Lázara Maria, Reginaldo Costa Vale, enfim, muita gente bacana. São 20 horas e 26 minutos, nós vamos para o nosso primeiro intervalo institucional, é rapidinho, é só a oportunidade do nosso amigo Nazareno tomar aquela água gostosa lá de Brasília, água clara, hein? Brasília tem uma água cara e gostosa. Vamos para o nosso primeiro intervalo institucional, o Jarani está de volta, Rádio Idefran é amor no ar.
Olá, olá, amigo ouvinte, aqui da Rádio Idefran. É isso daí, ouvir a rádio é uma nova cultura. Convide seus amigos para ouvir a rádio também, direto pelo site, ou então para baixar o app. Ali na Play Store, você vai lá e digita Rádio Idefran e baixa o app. Temos aí o apoio cultural do Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Também CHD, especializada em simplificar a sua gestão. Pegue Leve Distribuição, temos tudo para sua empresa, do cafezinho até a limpeza. Padaria Estrela, Salomão Ferreira Imóveis, também Chega de Dores, Clínica Eco, tratamento de coluna. E ainda Raciocínio Estamparia e Confecção. Valeu, esse é o nosso apoio cultural. Rádio Idefran, o amor está no ar. O mundo está passando por uma epidemia de coronavírus, mas apesar disso não há motivo para pânico. Essa é uma doença que pode ser prevenida com medidas simples. Quer saber quais são? Confira o Minuto Saúde. Contra o coronavírus ou qualquer outra doença respiratória, fique em casa quando estiver doente. Evite contato próximo com pessoas com sintomas parecidos com o da gripe. Lave as mãos com frequência usando água e sabão ou álcool em gel 70%. Principalmente depois do contato com pessoas doentes ou após tossir e espirrar. Use lenço descartável para limpar o nariz. Cubra seu nariz e boca com um lenço ou com a dobra do braço ao tossir ou espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais como copos, pratos, talheres e garrafas. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é um profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos usando o equipamento de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias. Quer saber mais? Acesse saude.gov.br/coronavírus. Até o próximo Minuto Saúde. Rádio Idefran, no ar, em plena nova era. Espaço sonoro para difusão do estudo e a prática da doutrina espírita. Entrevistas, palestras, capítulos de livros com o Clube do Livro, lançamentos, bate-papo, poesias, além das transmissões ao vivo com conteúdo exclusivo. Rádio Idefran. Aqui você fica por dentro das promoções, eventos e tudo do universo Idefran. Rádio Idefran. É amor no ar. Rádio Idefran, amor no ar, são 20 horas 29 minutos, estamos de volta com o programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa, hoje entrevistando Nazareno Feitosa, e anote aí na sua agenda, no dia 13 de outubro entrevistaremos o André Marosso, ele que é lá da TV Mundo Maior. No dia 20 de outubro, o jornalista Alexandre Caldini estará conosco. No dia 27 de outubro, o Saulo César falará para a gente sobre Evangelho. No dia 3 de novembro, o Jorge Godinho, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira. No dia 10 de novembro, o Sebastião Camargo, que é lá do Mato Grosso do Sul. No dia 17 de novembro, já quase fechando o ano, o Fábio De Luca, ele que é ator e é da Companhia Espírita de Teatro Amigos da Luz, estará conosco. São 20 horas 30 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Idefran, que você ouve no www.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Retomando aqui a rodada de perguntas, o Nazareno, recentemente nós tivemos o caso notório de aborto naquela criança de 10 anos que foi estuprada. Eu te pergunto, o que o Espiritismo nos diz sobre o aborto? Bom, teria muita coisa para a gente falar, não é? E como é apenas uma pergunta, a gente sabe que o aborto para a doutrina espírita, como está em O Livro dos Espíritos, é um crime, em qualquer que seja a época da gestação. A gente está falando aqui de aborto intencional, né? De aborto provocado, não de aborto espontâneo, tá bom? E a única exceção que tem lá no Livro dos Espíritos é no caso de oferecer risco de morte para a mãe, tá? Mas conversando com amigos e médicos e especialistas, inclusive tendo acesso ao laudo do médico lá do Espírito Santo, que analisou a menina, não é? Dessa tragédia terrível, realmente, o laudo do próprio médico diz que não é recomendável
o abortamento naquele caso, porque já se passavam de 22 semanas, né? É o limite que a nota técnica do Ministério da Saúde estabelece para fazer o abortamento, é 22 semanas, e até 500 gramas de peso. O bebezinho já estava com 535, 537, e já estava com 22 semanas e 4 dias, né, quase com 6 meses. Então, o próprio médico examinou, disse que a menina passava muito bem, ela estava um pouquinho, a glicose um pouquinho acima, estava a glicose 98, e para a gente não é diabetes ainda, não é a partir de 100, mas para as grávidas, a partir de 92 já é considerado diabetes gestacional. Mas não oferecia risco de morte para a menina, apenas com dieta era possível controlar perfeitamente o caso dela. Então, nós entendemos e respeitamos a decisão da família, a decisão do médico, a ordem judicial também, pelo que nos consta, nós temos também, é que o juiz não determinou o abortamento, mas sim que se analisasse o que era melhor para a criança. E aí parece que teve alguns fatores políticos envolvidos também, e se buscou em outro estado um médico que fizesse o procedimento, e o médico, então, que fez, realizou, né? Ele, inclusive, já participou de uma audiência pública no Senado, em que eu fui um dos participantes também, ele defendendo a legalização do aborto. Então, é um ativista em defesa da legalização do aborto. Nós respeitamos a opinião de todos, mas a doutrina espírita é muitíssimo clara, inclusive sobre legalização. A gente tem até uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu localizo ela aqui rapidamente, posso até projetar para vocês, porque tem uma mensagem do Emmanuel sobre legalização do aborto, e não propriamente sobre aborto. Sobre aborto tem várias, não é dele, também, deixa eu ver aqui se eu encontro, se está fácil aqui. Legalização, não vai estar fácil aqui para mostrar para vocês, mas eu lembro quase de cor. Está no livro Entender Conversando, é uma coletânea de entrevistas com Chico Xavier, da editora ID, de Araras, em São Paulo. E nesse livro perguntam a Emmanuel sobre que há projetos de legalização do aborto no Brasil, e pergunta qual a sua opinião. E ele diz que o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos de aplicação suave, como os anticoncepcionais, por que legalizar a matança de crianças indefesas? Olha que Emmanuel é um mestre da linguagem, realmente mereceria certamente uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e de qualquer país do mundo, mas ele não tergiversa, ele chama aborto, que é quase que um eufemismo, né? E fala o que é realmente o aborto, porque o aborto é um assassinato, covarde, porque não é a gente que faz, e cruel, por métodos cruéis, todos os métodos de abortamento são cruéis, de bebês indefesos, por aqueles que têm o dever de ampará-los, pelo menos, de recebê-los, mesmo que entregue para doação. Hoje o Brasil permite, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 2017, permitido, inclusive garante-se o sigilo da doação direta de um bebezinho para recém-nascido. A mãe não precisa ficar, não precisa ver, não precisa amamentar, basta que ela comunique a vara da infância e da juventude com alguma antecedência, e ela tem inclusive apoio psicológico para que ela fique bem depois. Então, não há motivos para matar as crianças, para jogar na lata de lixo, para jogar no meio da lagoa. A gente pode fazer a doação direta e fazer grandes caridades, uma caridade com o bebê enorme, uma caridade para a gente mesmo e uma grande caridade para um casal que deseja muito ter filhos e não consegue. E também a gente sabe que a gestação, levar a gestação até o fim, com aquela parte que o seio começa a se transformar para produzir o leite, ali a mulher ganha a maior proteção contra o câncer de mama que se tem notícia. Então há médicos hoje, inclusive, recomendando engravide,
porque você vai se proteger mais contra o câncer de mama, porque é da biologia, é da natureza realmente do corpo feminino, é gestar a criança, e isso, ele foi programado para isso, né? Então a gente lembra desse detalhe, e Emmanuel realmente é enfático, né? Então eu defendo que, na hora que você falar, você é a favor da legalização do aborto, uma coisa é você perguntar isso, outra coisa é se você é a favor da legalização da matança de crianças indefesas por métodos cruéis, né, por aqueles que têm o dever de ampará-los, através daqueles outros que juraram defender a vida e não dar substância abortiva à mulher. Está no juramento de Hipócrates, não dar substância abortiva. Então, Emmanuel então fala matança de crianças indefesas, e aí fala, inclusive, diz que isso estimularia o aborto, ou seja, a gente ampliaria, como de fato, em todos os países onde ele é legalizado, quando é legalizado, sobe muito, explode o número de abortos, como a gente está assistindo agora no Uruguai, que os números praticamente triplicaram de lá de 2012 para cá, e ao mesmo tempo a gente vê que provoca sequelas nas mulheres, sequelas orgânicas, risco de morte, o aborto, mesmo nas clínicas legalizadas, acontecem óbitos, como a gente vê no filme Blood Money, que foi distribuído no Brasil pela Estação Luz Filmes. Ao mesmo tempo, a gente sabe que pode gerar depressão, dependência química, suicídio, tudo isso, não é, transtornos psiquiátricos graves, além de que André Luiz e Emmanuel têm relacionado uma série de enfermidades que o aborto provoca mais tarde na mulher, que pode inclusive levá-la à desencarnação, além de sofrimento no mundo espiritual e às vezes além de vir com a prova difícil, não é, que é a prova da infertilidade. Então a gente sabe que a proposta da doutrina espírita jamais é de condenar, nós seremos sempre ao lado das pessoas, a proposta é de acolher, de consolar, mas é também de esclarecer, de advertir, e de lembrar que não alimente a culpa. Se você, como eu paguei um aborto nesta vida, quando eu era adolescente, eu tenho um compromisso nessa área do aborto desde uma vida passada também, e se você tem compromisso nessa área, lembre-se de Jesus, quando ele fala para a mulher considerada pecadora, que porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Diante da mulher adulta, ele realmente mostra aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra, e diz a ela, mulher, eu também não te condeno, vá, mas de futuro não tornes a pecar. Então ele não condena, mas ele pede que ela não torne a pecar. E a gente aprende com ele também, como Pedro nos relata na primeira epístola de Pedro 4:8, que porque muito amor, que a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente se equivocou, geste uma criança, adote, apadrinhe, enfim, tem ali as crianças órfãs da África, né? Tem 850 mil órfãos lá na África, que o Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma instituição belíssima, tem fazendo um trabalho maravilhoso, com apenas R$50 por mês, você garante alimento, material didático e o professor de uma criança órfã na África subsaariana. Lá é tão pobre que R$50 lá é muito dinheiro. Um professor ganha R$50 por mês, pra vocês terem uma ideia lá. Então, o Emmanuel conclui a mensagem dizendo que se houvesse esse propósito de legalizar um aborto no meados ou no início deste século, nós não estaríamos vivos. Então, olha que coisa impressionante. E quando a gente conversa com os obstetras, eles falam, Nazareno, olha, 70% a 80% das gravidezes são aceitas, mas não são planejadas, são no susto. E realmente, pessoal, se for esperar a gente estar com dinheiro sobrando, com tempo livre, tendo viajado já o mundo inteiro, ter feito todas as pós-graduações que a gente já gostaria para poder ter filhos, a gente jamais engravidaria. Então, nós não teríamos a oportunidade bendita que é a reencarnação, porque há muito sofrimento no mundo espiritual. Reencarnar é uma bênção para todos nós. Tá? Então, nesse caso, me parece que, em caso concreto, não foi a melhor decisão, mas agora que já aconteceu, não nos cabe mais, eu nem me refiro mais a esse caso, propriamente, estou somente colocando aqui porque você perguntou, mas cabe a nós agora esclarecer as pessoas e dizer que, nesse caso, havia gravidez de risco, mas não é sinônimo de risco de morte para a gestante. Então, a menina não tinha risco de morte e seria melhor para ela também que ela gestasse ali mais alguns dias
e com poucas semanas a mais. Aliás, se tirasse o bebezinho agora, já tinha chances de 10 a 20% do bebezinho sobreviver. Tá aí, portanto, 20 horas 41 minutos, uma abordagem fantástica num assunto tão delicado quanto é o aborto, mas para nós da doutrina espírita fica aí de forma muito clara, né? A não ser que haja risco de morte para a genitora, o aborto não é recomendado do seu ponto de vista doutrinário. Pergunta agora dela, que ainda está com bateria, as nossas orações está valendo. Paula Prado, por favor. Essa é boa, 13%, aí já está na metade. Eu quero aproveitar o gancho dessa questão sobre o aborto, que foi muito bem explanada aí anteriormente, para observar como as pessoas elas estão violentas nas suas manifestações de opiniões, né? Então a gente percebe um Brasil meio que dividido, mas dividido de uma maneira muito séria, né? Porque as pessoas elas não estão colocando as suas posições. Por exemplo, a pessoa, para defender ou não o aborto, foi lá e divulgou o nome da menina, a maternidade, e a gente fica pensando até a serviço de quê? Mas eu fico pensando, gente, nós estamos nesse caminho aí de renovação, de transição, e esse Brasil, assim, nessas lutas, até dentro da Casa Espírita, eu vi em algumas situações onde eu fui fazer palestra, as pessoas defendendo com muito fervor as suas posições, não só as políticas, mas até mesmo questões doutrinárias, né? Eu queria a sua opinião sobre essa divisão que está tendo e esse encaminhamento, assim, meio violento para defender o que pensa, ao invés da gente estar, assim, né, nessa evolução de poder sentar e dizer o que, de encontrar caminhos, de expor e aprender com a diferença. Gostaria de ouvir sobre isso. É claro que, nesse caso, realmente foi uma questão muito polêmica, porque a imprensa disse que havia risco de morte para a menina. E aí as pessoas, inclusive alguns confrades e confreiras espíritas, se manifestaram, colocando que seria o caso da questão 359, e que, portanto, seria ali um excludente de ilicitude, não é? A gente sabe que a lei penal brasileira admite o chamado aborto terapêutico, bem como o aborto no caso de estupro, e sendo menor de 14 anos, já há uma presunção de violência sexual. Então, juridicamente, a menina estava amparada, tudo, apenas do ponto de vista médico é que já não era mais recomendado, porque foi considerado um aborto tardio, né? E ela teve um parto, porque mataram o bebezinho com a injeção de cloreto de potássio no seu coração, e em vez de fazer uma cesariana, né, como viram que era possível, até a viabilidade, que ela tinha espaço na bacia para permitir a passagem do bebê, ela fez o parto, só que um parto de um bebê já desencarnado, diferentemente que podia ter tido um parto de um bebezinho com vida, não é? Ou pelo menos dar-lhe a oportunidade. Então, realmente, Paulo, o que você falou, até vários palestrantes, né, o Rossandro Klinge, entre outros, têm falado, nós estamos vivendo uma polarização muitíssimo grande. Desde, acho que as últimas eleições aí, para presidentes, né, nós tivemos muita discussão, as pessoas se tornaram inimigas, então a gente ficou muito exacerbado o debate entre esquerda e direita. Antigamente tinha mais uma postura mais de centro, né? Todo mundo era mais ou menos centro. Agora não, agora ou é preto ou branco, e assim, a gente está perdendo uma grande oportunidade de desenvolver a tolerância, o respeito à diversidade, e eu, ao contrário, fico muito feliz quando vejo confrades espíritas dentro de partidos de esquerda, bem como de partido de direita, porque eu penso, bom, lá eles vão ser muito úteis, eles vão ajudar que cada ala dessa, esquerda ou direita, se melhore. Por exemplo, lá na esquerda, não é, que muitos deles têm como proposta legalizar o aborto, quem sabe os confrades que estão lá militando na esquerda consigam mudar essa posição. E da direita, o pessoal que é a favor do armamento, quem sabe os espíritas mostrem lá as mensagens de Chico Xavier, e inclusive do livro Conduta Espírita também, já referido,
lá também fala, André Luiz fala que o espírita, né, não deve ter armas, e que realmente o evangelho é a nossa proteção, né, a nossa consciência tranquila é a nossa proteção. Então a gente não deve ter armas e ter esse cuidado. E ao mesmo tempo ele fala, nessa mesma obra, que jamais condenar sob qualquer pretexto os nossos irmãos investidos de autoridade política, não é? Porque eles dizem que o látego da crítica, né, o açoite, o chicote da crítica, não edifica, mas, ao contrário, devemos orar em favor deles, para que se desincumbam bem de suas tarefas. Então, vejam que a orientação espírita que a gente tem, mesmo que a gente ache que um ou outro tem problemas com a justiça, né, possa ter se equivocado nessa área do crime, a gente também tem que lembrar lá da mensagem caridade para com os criminosos que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos pede para ter muita humildade e jamais estar condenando os nossos irmãos, né? A gente pode avaliar a conduta, dizer que aquilo não é adequado para a gente, mas a gente não tem o direito de apontar o dedo, de condenar os nossos irmãos, e muito menos publicamente, levando a maledicência, levando, não é, muitas vezes a gente falando, repetindo coisas que a gente nem sabe se são verdades. Enfim, a gente precisa ser muito mais cauteloso, mais amoroso, porque há confrades e confreiras se tornando inimigos, inclusive aí com as postagens da rede social. Então, eu pediria a todos que a gente fosse menos radical, visse o que tem de bom na esquerda e visse o que tem de bom na direita, e a gente tentar encontrar um caminho do meio aí, como Buda, aí, esse grande ministro de Jesus, né? Emmanuel diz que Buda é ministro de Jesus, nos convida desde há tantos mil anos. Tá aí, portanto, 20 horas e 48 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Idefran, que você ouve no www.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo do seu smartphone. Também lembrando que estamos numa live com transmissão simultânea em 2 redes sociais. Você nos assiste no youtube.com/idefranvídeos e no facebook.com/idefran Livraria Espíritas. Lembrando o pessoal que está conosco no YouTube que é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho e dê o like no vídeo para a continuidade deste projeto, que agora dá sequência com a pergunta do senhor Paulo Hernandes. Lembrando o microfone, seu Paulo. Acho agora ok, né? Nazareno, eu conheci o Espiritismo em 1978. Havia um gênio na escola, eu acreditava muito nele. E duvidava de alguns capítulos. Um deles era a reencarnação. Eu demandei 2 anos para crer na reencarnação. Então, depois de muito estudar Kardec, André Luiz, as obras do Dr. Carl Miller, é que passou a ficar mais claro para nós, para mim, a questão da reencarnação. Mas o fato que, se esse era um capítulo difícil, que hoje eu aceito, eu concordo, eu compreendo com mais facilidade, eu tenho um outro capítulo mais difícil nos dias de hoje, que é o perdão. Perdoar ou indicar o perdão a alguém que foi ofendido, eu tenho percebido que isso gera uma inquietação muito grande naquele coração que recebeu aquela ofensa, e nós convidamos a não guardar ressentimento, a perdoar, e ela fica inquieta e com dificuldade. Seria o perdão, ele teria alguns patamares para que a gente alcançasse a plenitude, para deixar o nosso coração mais sereno? Ou será que a gente deve desenvolver a humildade, a resignação, a compreensão, buscar o apoio da prece, da meditação, para que o perdão seja uma realidade nos nossos corações? Bom, você já fez a pergunta e já foi dando as respostas, né? Já deu o roteiro, né? Debatedor espírita é uma coisa impressionante, já ajuda a gente, já indica o caminho que a gente deve traçar. É isso mesmo, Paulo, viu? A sua orientação é adequada, realmente não é fácil. Chico Xavier vai dizer em entrevista que a lição, ele considera a lição mais difícil, ele e Emmanuel também fala, e diz ainda mais que aquele quem perdoa tem o caminho livre pela frente, tipo assim, já está, a prova mais difícil ele já venceu, e tudo agora vai ficar mais fácil para ele, né? Então, cabe a nós mesmos, até pela nossa própria saúde mental, perdoar.
né? Claro que perdoar não é ser conivente com o erro, né, pessoal? Né? A gente, não, pelo contrário, os criminosos têm que responder pelos seus crimes, têm que ser detidos, têm que ficar afastados da população, até que para que não se comprometam mais ainda diante das leis de Deus, mas merece o nosso amor, merece a nossa prece, merece a nossa visita lá no presídio para que a gente os evangelize, enfim, tudo isso é nosso dever, não é nosso dever, porque Jesus fala isso, estive preso e foste me visitar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa compreensão, a gente lembra também que o perdão não é o esquecimento propriamente, porque esquecer depende da nossa memória, não depende da gente, né? Está gravado na nossa memória. Quando os Espíritos falam no Evangelho segundo o Espiritismo que o perdão é o esquecimento da ofensa, é nesse sentido de não ficar com ela na cabeça o tempo todo, nem maquinando a vingança. Então, realmente, a vingança é prejudicial não só à pessoa, mas, sobretudo, a nós. E a gente adoece, né? O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala que os pensamentos sombrios, eles são marteladas na tessitura corpórea, ou seja, no nosso próprio corpo, arrasando glândulas, vísceras, tecidos, e, enfim, praticamente todo o nosso corpo por conta do nosso pensamento. Então, veja, o pensamento sombrio adoece o corpo sadio, não é? E não favorece o corpo enfermo a se recuperar. Então, eles falam realmente muito disso, é uma questão até de saúde pública, falam tanto em questão de saúde pública, né? Pois o perdão é questão de saúde pública e é um processo. Agora, o melhor caminho é a gente nem precisar se ofender, para não precisar perdoar. E como é que a gente não se ofende? É desenvolvendo a primeira virtude do Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, que é bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes. Então, a humildade vai nos ajudar muito a entender melhor os nossos irmãos, a compreender, e ao mesmo tempo a gente se colocando também como criminosos, porque Emmanuel fala que criminosos somos todos nós, assim que somos descobertos, né? É porque a gente não foi descoberto ainda dos nossos muitos crimes que a gente comete diuturnamente em relação à lei divina, à lei de Deus, inclusive perante as leis dos homens também. Então, a gente lembrar disso, que a gente só não erra mais por falta de oportunidade, e quando a gente começa a desenvolver o auto-perdão, a gente também vai perdoar com mais facilidade os nossos irmãos. Então, para fazer o auto-perdão, tem que fazer o autoconhecimento, como nos recomenda Santo Agostinho, na questão 919 e questão 919A, é um roteiro excelente para a gente fazer. E aí, se perdoando, e à medida que a gente vai desenvolvendo essa humildade, não vamos nem nos ofender mais, vamos enxergar quem nos ofende como uma pessoa doente, uma pessoa que está enferma, que não é feliz, pelo contrário, que está sofrendo muito, enquanto que para nós, não, a gente se reserva o direito de estar bem, de estar feliz, e não vamos deixar que uma pessoa desequilibrada nos manipule, né? Transforma o nosso dia de sol numa noite sombria e chuvosa. Então, o perdão, realmente, buscar através da prece, através da meditação, através da reflexão, através do estudo nobre, não é? Quantas lições a gente vai aprender sobre o perdão. E, só para a gente concluir, vejam que como o perdão é importante. Quando o Chico teve o seu cachorrinho, que já era um cachorro já idoso, um cachorro já bem doentinho, e que ele chegava de madrugada e ter que alimentá-lo, dar remédio na boca, comida na boca para o cachorro, a sua irmã ficou com muita pena de Chico e resolveu fazer o sacrifício do animal. E Chico ficou muito triste, muito magoado. E chegou até o ponto que o Emmanuel disse: Chico, você tem que perdoar a sua irmã. Mas Emmanuel, por quê? Ele disse: não, porque está em cima de você agora uma nuvem sombria se apoderando de você, e os bons espíritos estão tendo dificuldade de lhe acessar para a tarefa da psicografia. A gente não está conseguindo trabalhar, Chico, graças a essa nuvem escura que você adotou. E ele disse: o que é que eu devo fazer? Bom, você deve tentar descobrir qual um presente que a sua irmã gostaria muito de ganhar.
Ela disse, mas eu estou chateada e eu vou dar um presente para ela? Ela disse, Chico, a lição não é minha, é de Jesus. Ele diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, né, que vos fazem mal, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Isso aí todo mundo faz. E aí ele descobre que ela queria muito ganhar uma máquina de costura, compra em dezenas de prestações para pagar até a outra encarnação, e ele então dá de presente para ela, e ela fica tão feliz, mas tão feliz, não só pelo presente da máquina de costura, que era um presente caro, não é? E era até como fosse uma libertação da mulher, porque ela ia poder costurar para fora, eu imagino, mas pelo Chico ter perdoado ela. Ela fica tão feliz que o Emmanuel fala que na hora que ela o abraça, sai um jato do seu coração de luz e envolve todo o Chico, dissipando completamente aquela sombra escura. Pessoal, se Chico Xavier, que é Chico Xavier, quando não estava com dificuldade para perdoar, ficou com a nuvem sombria, o que é que acontece conosco? Deve ficar aquela tempestade, não é? De raios e tudo, de morcego, de trovoada, que nem lá a família Adams, né? Tinha aquele carro deles e a nuvem ia em cima. Então, assim, vejam como é importante o perdão, porque a mágoa impede a sintonia com os bons espíritos. Você vai dar sintonia somente para aqueles espíritos vingativos, espíritos maus que desejam nos prejudicar. E aí você está na mesma sintonia com eles, facilitando essa obsessão espiritual. Tá, e portanto, 20 horas e 58 minutos, mais uma abordagem fantástica do nosso convidado hoje. Nazareno Feitosa, cearense, está atualmente morando na cidade de Brasília, lá no nosso Distrito Federal. Lembrar a todos vocês que o IDEFRAN é o Instituto de Divulgação Espírita de Franca, é uma entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo maior é difundir e divulgar a doutrina espírita. Você entrando no site do IDEFRAN, no idefran.com.br, logo acima aqui você tem o player da nossa rádio IDEFRAN, e logo na direita você tem o link para entrar na loja virtual. Além da livraria física, nós também temos a livraria virtual, e aqui você tem todas as obras do Espiritismo, de Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, entre outros, estão todos aqui, Emmanuel, André Luiz, enfim, todos estão aqui. Os 8218 8379 8218 8370. Lembrando que você manda no seu WhatsApp, a Karina ou a Conceição atenderá você da melhor forma possível. 20 horas e 59 minutos, dá tempo de dar mais uma passada dos nossos amigos internautas que já estão aqui. Lembrando a todos vocês que no próximo bloco vem a pergunta do ouvinte internauta. É só você registrar, daqui a pouco a gente já faz a sua pergunta para o convidado. Lembrando que está aqui comigo a Nívia Branquinho está aqui, Tatiane Corrêa também, a Suelma Gonçalves, Tati Oliveira, Nilza Martins, Eunice Berdu, Etelvina Bento, Vera Lúcia Neivas Alvarenga, minha amiga lá de São Joaquim da Barra, o Constantino Silva de Ituverava está conosco, Dona Gleide Maria Freitas da Cunha, Antônio Carlos Alvino Alves e Valdete lá de Ituverava está aqui também, Eurípides Donizete Barbosa está ligado aqui lá de Ituverava, meu amigo de radiodifusor e equipe Dono da Bola, J. Júnior está conosco também, muita gente bacana está aqui registrando, o pessoal está gostando bastante, Dona Miriam Faria, diretamente de Balneário Rincão, lá de Santa Catarina, nossos irmãos catarinenses bacana está aqui. Mima Vilas Boas está aqui também, Eunice Berdu, Maria José Leandro, enfim. Nós vamos para o nosso segundo e último intervalo institucional, é rapidinho, 3 minutinhos, já já a gente está de volta para o nosso último bloco, lembrando que se você tiver pergunta, é só você registrar aqui na live, já já a gente faz para o nosso convidado. Rádio IDEFRAN é amor no ar. Olá, olá, amigo ouvinte, aqui da Rádio IDEFRAN. É isso daí, ouvir a rádio é uma nova cultura. Convide seus amigos para ouvir a rádio também, direto pelo site, ou então para baixar o app. Ali na Play Store, você vai lá e digita Rádio IDEFRAN e baixa o app. Temos aí o apoio cultural do Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Também CHD, especializada em simplificar a sua gestão.
Pegue Leve Distribuição, temos tudo para sua empresa, do cafezinho até a limpeza. Padaria Estrela, Salomão Ferreira Imóveis, também Chega de Dores, Clínica Eco, tratamento de coluna e ainda Raciocínio Estamparia e Confecção. Valeu, esse é o nosso apoio cultural. Rádio Idefran, o amor está no ar. Você sabia que os acidentes de trânsito continuam a causar vítimas devido às distrações do motorista? 75% dos acidentes sem vítimas é devido ao uso do cinto de segurança. E você, está usando? Não usar o cinto de segurança é assim, se desprender da vida. Campanha de conscientização por um trânsito mais seguro. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Ei, você aí mesmo, você que está ouvindo o rádio, ou melhor, você aí que está usando o celular e dirigindo ao mesmo tempo. Você sabia que os acidentes de trânsito causam vítimas devido às imprudências e distrações do motorista? Dirigir usando o celular é assim, fechar os olhos para o perigo. Campanha de conscientização por um trânsito mais seguro. Rádio Idefran, no ar, em plena nova era. Espaço sonoro para difusão do estudo e a prática da doutrina espírita. Entrevistas, palestras, capítulos de livros com o Clube do Livro, lançamentos, bate-papo, poesias, além das transmissões ao vivo com conteúdo exclusivo. Rádio Idefran. Aqui você fica por dentro das promoções, eventos e tudo do universo Idefran. Rádio Idefran. É amor no ar. Rádio Idefran é amor no ar, são 21h04, estamos ao vivo pela Rádio Idefran, que você ouve no www.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo e seu smartphone. Estamos entrevistando hoje Nazareno Feitosa, ele que é cearense, está no momento morando na cidade de Brasília, Distrito Federal. Lembrando a todos vocês, nós temos já tivemos gente bacana, estamos tendo uma gente bacana hoje, teremos muito mais gente bacana neste programa. No dia 24 de novembro, encerrando a primeira temporada do Roda Viva do Espiritismo, ainda esse ano, Jacob Melo, que é lá do Rio Grande do Norte, estará conosco. No dia, já abrindo a segunda temporada no ano que vem, anote aí na sua agenda, no ano de 2021, dia 2 de março, Mônica Lima estará conosco. No dia 9 de março, uma convidada que o São Paulo não conhece, Mayra Rocha, no dia 9 de março estará conosco, sendo entrevistada aqui. No dia 16 de março, Jader Sampaio estará conosco falando sobre pesquisa no Espiritismo. No dia 23 de março, o Carlos Campete estará conosco. No dia 30 de março, a jovem Larissa Chaves. E já no dia 4 de maio, o médico Andrei Moreira. Portanto, muita gente já agendada para estar conosco. Anote aí, lembrando que este programa é veiculado todas as terças-feiras aqui na Rádio Idefran. E caso você queira assistir algum programa que já tenha acontecido, muita gente passou por aqui, Alberto Almeida, Severino Celestino, Eduardo Gibelli, Cacau Rezende, enfim, muita gente bacana já passou por aqui. É só você ir lá no youtube.com/idefranvídeos, youtube.com/idefranvídeos. Retomando, o Nazareno, a nosso terceiro bloco de perguntas, terceira e última rodada de perguntas, de forma bem sucinta te pergunto, Deus fere o homem? Por quê? O seu microfone, Nazareno, está fechado. Essa pergunta está, inclusive, no Livro dos Espíritos, na questão 737, entre outras, não é? Mas nessa questão, Kardec pergunta, por que fere Deus a humanidade através dos flagelos destruidores? Flagelos é um tipo de chicote, um chicote com garras, não é? Com lâminas. Então, os espíritos dizem que para fazê-las progredir,
e através desses flagelos, como os terremotos, os cataclismos de modo geral, as pestes, como a gente está vendo aí, a pandemia, a gente evolui em pouco tempo, que levaria talvez muitos séculos para acontecer. E é claro que serve como prova, tem uma série de questões. Então, a rigor, Deus permite que a gente colha o mal que a gente semeou, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Os Espíritos falam que, porque na questão seguinte, na 737A, ele pergunta, mas Deus não tinha outros meios de fazer a humanidade progredir? E os Espíritos superiores respondem que sim, e os emprega todos os dias, através do conhecimento do bem e do mal. O homem é que não os aproveita, então é necessário fazê-lo sentir sua fraqueza para diminuir o seu orgulho, alguma coisa, né, mais ou menos nesse estilo, tá? Eu não estou aqui com a transcrição. E daí a gente aprende, então, não é que Deus permite esses flagelos que aconteçam com a humanidade, porque a gente ainda é extremamente orgulhoso, a gente se acha superior aos demais, a gente muitas vezes fecha os olhos para a divindade, para o nosso próprio Pai, não é? Como eu fui ateu durante 12 anos, e agradeço ao sofrimento que ele me deixou colher, da quebra financeira, da depressão, para poder despertar realmente para o seu amor infinito. Não é? Então, Deus permite, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Mas a rigor não é propriamente Deus, mas ele deixando a gente colher aquilo que a gente mesmo semeou. Tá aí, portanto, 21h08. Roda Viva do Espiritismo com Nazareno Feitosa. Pergunta agora da Paula Prato, por favor, Paula. Tá me ouvindo bem, Carlos? Sim, perfeito. Ai, tá bom. Eu estava pensando naquela questão que foi abordada anteriormente sobre o perdão. Que ele até comentou que o perdão é uma questão de saúde pública, né? E é interessante, porque a falta de perdão ela pode ocasionar uma série de desdobramentos na nossa saúde mental e até na saúde física, né? Eu vi vários vídeos que foram gravados na sua página, né, doutor? Comentando sobre a pandemia e a atualidade, o que o Espiritismo, como ele se coloca, mas eu gostaria que o senhor falasse, repetisse para mim, que já assisti, e também para os nossos ouvintes, uma questão que eu vi muito agora durante a pandemia, comentando que as pessoas que estão pegando mesmo o vírus do corona, são pessoas que estão vibrando numa faixa mais baixa, que tem a vibração da falta de perdão, tem a vibração do orgulho, vários comentários, né? E em algum momento, o internauta escreveu assim, então só tem gente ruim pegando corona, que quem é bom, quem tá joia, tá perdoando e tudo, não vai pegar. Eu achei muito interessante a maneira como a pessoa falou lá logo o que ela queria. Sobre essa questão de vibrar e adoecer, assim, bem matemático, assim, da maneira como essa pessoa colocou, ou tem outros fatores no seu ponto de vista? Não é bem assim, não é bem assim. Pode ser um fator a mais de saúde ou de enfermidade, a questão dos pensamentos, a questão dos sentimentos, das emoções. Mas, quanto ao momento do desencarne, eu posso até projetar para vocês aqui a questão 853 do Livro dos Espíritos. Se o Carlos colocar aí para a gente, eu vou colocar aqui da versão a tradução do Evandro Noleto Bezerra, tem aqui a leitura da questão. Olha o que ela diz. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Resposta. Fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então, na doutrina espírita, segundo a questão 853 do Livro dos Espíritos, realmente a gente só morre no momento aprazado. Com exceção dos casos de suicídio, em que a pessoa antecipa realmente a sua desencarnação, a gente não morre antes da hora. E, a rigor, a morte é uma bênção para nós. A morte não é uma coisa ruim. Pelo contrário, se a Terra é uma escola, é um templo, é um lar, mas ela também é uma oficina de trabalho, um hospital, ela também
um manicômio, ela é também um presídio e até um purgatório, no sentido mais adequado do termo, de purgar, que é purificar, porque é um mundo de expiação e provas. A desencarnação para nós é um alívio. Pelo contrário, os espíritos até dizem que reencarnar é mais penoso para o espírito do que desencarnar, porque pela desencarnação ele sai da prisão e pela encarnação ele entra no presídio. Então vejam que visão diferenciada. O problema realmente é a questão do suicídio, porque quem se suicida, a gente sabe, todos serão amparados, mas atrasam sua evolução, distanciam-se dos seus entes queridos. Se você está tirando sua vida para encontrar um ente querido que faleceu, você vai encontrar, mas vai demorar muito mais do que se não fizesse isso. Eles colhem sofrimentos completamente evitáveis, e ao mesmo tempo eles terão que passar novamente pelas mesmas provas que tentaram fugir nessa vida e numa outra encarnação, só que numa condição menos favorável. Então, se a gente está fugindo de uma quebra financeira, de uma desilusão amorosa, enfim, de uma doença grave, de um transtorno psiquiátrico grave, será que não é melhor se livrar disso de uma vez por todas, chegar no mundo espiritual como vitorioso, em vez de como fugitivo, que vai ter que repetir aquelas provas que ainda não foram vencidas? Então, a gente deve ver essa questão que a Paula falou com um certo cuidado. Sim, a gente agrava a nossa enfermidade ou a gente promove a nossa saúde através dos bons pensamentos, né, e dos sentimentos também. Mas não que isso vá fazer a gente desencarnar fora do momento aprazado, como está em O Livro dos Espíritos. Tá bom? Então, é mais ou menos essa orientação que a gente podia dar em poucas palavras. Tá aí, portanto... A gente tem até uma palestra sobre esse assunto, chama Vacina Espiritual. Fortaleça a sua imunidade com a espiritualidade. Fica a dica aí, então. Fica a dica aí, Vacina Espiritual, por Nazareno Feitosa, facilmente encontrado no canal dele, lá no YouTube. São 21h03, nós vamos falar agora sobre o Clube do Livro Espírita do Idefran, que está aqui na tela, já a gente passa para vocês as informações. O Clube do Livro do Idefran tem por principal objetivo a divulgação da doutrina espírita. O clube coloca à disposição de seus associados, todo mês, ao menos 4 opções de livros, sendo um romance, um livro infantil e outras obras diversas, devendo o sócio escolher um destes livros. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias e não há taxa de inscrição. Caso você more aqui na cidade de Franca e queira retirar o seu livro lá no Idefran, você paga R$18 no plano anual ou R$20 no plano mensal. Caso você more em Franca e queira receber no conforto do seu lar, você paga R$21 no plano anual e R$25 no plano mensal. Caso você more na cidade de Brasília, assim como mora no Nazareno Feitosa e queira receber pelo correio, você paga R$28 no plano anual e R$30 no plano mensal. Tá aí, portanto, o Clube do Livro Espírita do Idefran. São 21h14. Pergunta agora do senhor Paulo Hernandes. Por favor, seu Paulo. Lembrando de abrir o microfone. Apenas uma observação a título da consideração aí da Paula. Olha, a minha filha, muita gente conhece, a Lívia, ela passou por um câncer e ela acabou desencarnando. Mas ocorre que, oportunamente, em uma das TVs, Fantástico, surgiu uma consideração dos médicos que o câncer só alcançava as pessoas por azar. E essa consideração trouxe uma perturbação muito grande para minha filha. Ela muito sofreu. Então, eu quero, até a título de estabelecer um alerta para os nossos corações, ou buscarmos, talvez, algumas mensagens que possam ocasionar dificuldades maiores ainda que temos para enfrentar esse ou aquele problema. Mas a pergunta é outra. A pergunta para o Nazareno é que estes dias em que nós estamos passando realmente são amargos, realmente são difíceis, não são simples. E eu tenho visto muitas pessoas naquela vigilância constante, entrar no estresse, entrar ali na ansiedade, partir para o quadro do pânico e sofrer muito. E isso aconteceu também em 1845 até 1865, por ocasião da pandemia da cólera.
Kardec faz algumas recomendações. O nosso amigo Nazareno certamente tem algumas considerações para atenuar, para mitigar, para suavizar e para aliviar os nossos corações e não sofrermos tantos nesses dias. Será que era não assistir mais TV? Será que é mergulhar no clima da prece, da oração, do trabalho? Mas tenho certeza que a resposta o doutor Nazareno vai trazer com brilhantismo para nós. Obrigado, Paulo. Veja só, realmente, nesse período de desafios, né, eu gosto de chamar de desafios evolutivos, o Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, eu não tenho mediunidade ostensiva, mas a inspiração até que funciona bem, porque eu tenho mediocridade obsessiva, né, nem ostensiva, é obsessiva, né? E não tenho mediunidade ostensiva. E daí ele fala que esses períodos são como se fosse um intensivo. Aquele supletivo que a gente faz, supletivo primeiro grau, que a gente faz em um ano, e cobre 8 anos de primeiro grau que a gente não tinha feito. Tá? Então é um período que a gente pode dar um salto na nossa evolução espiritual, caminhando para a regeneração, e é um momento de reflexão, de recolhimento, em vez de isolamento propriamente, de recolhimento. Os grandes mestres, não é, eles se recolhiam, subiam às montanhas para meditar, o próprio Cristo também fazia isso. Então a gente está no momento agora de recolhimento, de sair um pouco do mundo, onde a gente estava tão distraído, né? Lá na Bíblia a gente vê que no final dos tempos muitos estarão distraídos, então a gente está muito distraído com as coisas do mundo, e foi necessário esse período para a gente despertar um pouco mais, as pessoas buscarem a sua espiritualidade, a se fortalecerem na fé, fazerem preces muito fervorosas, não é? E ao mesmo tempo a gente lembrar que o corpo nada mais é do que uma roupa. Deus vai nos dar quantas forem necessárias. Não é? O palestrante certa vez falou que nós somos que nem o Superman, que nem a Supermoça. Eu fiquei tão feliz com aquilo, porque desde pequenino, aliás, continuo pequenino, eu queria muito ser como o Superman, era meu super-herói predileto. E ele poder voar, e aí descobri na doutrina espírita que o espírito também voa. Descobri que a gente é imortal, nós somos imortais, que ele podia ver através das paredes, a gente pode até atravessar as paredes, que é muito melhor do que somente ver. E para a gente não tem a criptonita, né? A gente também é um extraterrestre, ele também é um extraterrestre, Jesus fala, vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. Então, nada a gente deve temer, porque nós somos imortais, indestrutíveis. Essa enfermidade só pode prejudicar o nosso corpo, e pelo contrário, ela tem levado as pessoas que já não precisam sofrer tanto tempo aqui na Terra, como os nossos irmãos idosos, como aqueles imunodeprimidos, que muitas vezes são pessoas doentinhas, não é? Pessoas que estão fazendo tratamentos, por exemplo, como quimioterapia, não é? Meus sentimentos aí pela sua filha, Paulo, viu? Minha irmã está vivendo essa prova também muito difícil agora, e não é fácil, não é? A gente sabe que não é fácil, temos que pedir a Deus que nos abençoe e nos fortaleça a todos. Então, lembrar sempre todos esses detalhes e estudar a doutrina espírita para nos fortalecer a fé e enfrentar esses momentos com muito mais tranquilidade e serenidade. Tá, e portanto, 21h20, infelizmente o nosso programa já vai se encaminhando para o final, daqui a pouquinho nós já vamos ter que encerrar, porque agora é a hora do nosso quadro. Agora, aqui no Roda Viva do Espiritismo, o quadro Que História é Essa? Vamos lá, Nazareno, por favor, conte-nos uma história. Bom, tem muitas histórias, né? Na doutrina espírita a gente vive muitas histórias muito interessantes, mas uma que eu achei curiosa é para falar... Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, pode continuar. Meu celular deu uma travada aqui, mas eu vou continuar. Então, a gente viu que aconteceu uma coisa muito curiosa na minha vida. Quando eu estava, como é que se diz, em Fortaleza, eu trabalhava como advogado com meu pai, mas não estava feliz. E eu disse, olha, eu vou começar a fazer psicologia. Aliás, o currículo até eu esqueci de atualizar essa parte, viu, Carlos? Me perdoe. Eu só apenas iniciei a faculdade de psicologia, mas tive que encerrar por conta de eu me tornei servidor público, né? Pretendo terminar depois, talvez depois. Então, na verdade,
eu estava lá, não estava feliz, e comecei a fazer concursos, mas eu não tinha tempo para estudar. Eu era espírita, tinha muitas atividades, eu estava em 2 casas espíritas, eu cheguei a ser até diretor de divulgação da Federação Espírita do Estado do Ceará, bem como a gente teve também essa oportunidade de ser aqui no DF, né, da FEDEF, Federação Espírita do Distrito Federal, que é filiada da FED. Estava correndo muito, tinha namorada, tinha uma série de coisas, e aí eu pensei, meu Deus, eu podia passar no concurso, né? Podia passar no concurso, e acabei passando. Só que eu não estudei uma letra, uma vírgula, nem sabia nem o que tinha no edital, para vocês terem uma ideia. Foi realmente providência divina. Os espíritos me passaram nessa prova, nesse concurso. E eu estava lá, foi o melhor emprego da minha vida. Eu trabalhava como analista do INSS, então ganhava, pena que o salário era pequeno, mas eu adorava atender o público, dava livrinho espírita para as pessoas que chegavam lá doentes, para aqueles que estavam recebendo a pensão por morte, eu adorava conceder os benefícios para quem tinha direito, quem estava se aposentando, foi muito agradável, mas o salário era curtinho. E daí eu pensei, meu Deus, se eu ganhasse R$4.000 por mês, eu ficaria satisfeito, porque eu não tenho grandes luxos, eu não quero casar com uma mulher que seja, né, gastadora, assim, que seja fútil e tal, eu quero uma vida simples mesmo, não sei o quê. E fiquei ali naquela história. E aí fui fazendo os concursos que apareciam. E apareceu o concurso atual, onde eu estou, trabalhando na Polícia Federal. Eu sou papiloscopista, que é o perito de impressões digitais, e surgiu a prova e eu fui fazer. Eu não sabia nem o que tinha no edital, juro a vocês. Não tinha nem lido o edital, tinha visto só o salário, e visto lá que o salário era bom, e fui fazer. E uma coisa curiosa, né, na prova que, a mesmo modo que a anterior, naquela prova que se você marcar uma errada, anula uma certa, eu chutei a prova inteira. Chutei, claro que tentei resolver várias questões, né, mas fui lá, fiz uma boa redação, né, eu sempre fui bom aluno no passado, mas fazia muitos anos que eu não estudava, e muito menos aquelas matérias que caíram na prova. E os espíritos, mais uma vez, me passaram. Me ajudaram até na prova física, eu perdi 8 quilos sem explicação até o dia da prova física. Eu não ia nem fazer a prova física, porque eu pensei, meu Deus, eu trabalho na polícia, eu trabalho armado, eu sou espírita, eu não quero isso não. E aí, olha a providência divina, teve um aniversário lá em casa da minha irmã, e o marido de uma prima minha, que eu nem sabia, ele é agente da Polícia Federal. E ele foi lá me dar os parabéns, Nazareno, parabéns, você passou, que maravilha. E eu disse, Júnior, eu nem sei se eu vou fazer a prova física, porque eu não sei se eu devo assumir, porque trabalhar na polícia, trabalhar armado, eles, não, mas esse seu trabalho lá, o de papiloscopista, é um trabalho técnico, você pode ficar mais na parte técnica, em laboratório, etc., você não precisa, né, participar das operações propriamente não, na verdade precisa, né, até eu tenho uma facilidade, porque eu sou assessor jurídico lá do Instituto, um assessor direto do diretor, então a gente não fica tendo que participar dessas operações policiais, mas aí ele me convenceu, e aí eu fui fazer a prova física, e curiosamente, uma matéria que eu não tinha condição de passar, que era a corrida, eu consegui correr o tempo correto, não é? Até por um milagre, assim, uma providência divina mesmo, como a gente fala, uma intervenção do mundo espiritual. E aí, curiosamente, quando eu vou assumir, adivinha qual foi o meu primeiro salário? R$4.000, foi o meu primeiro salário na polícia. Eu devia ter pedido logo 10, não era? Eu pedi 4. Mas depois teve as correções, tudo, eu já estou no final da carreira, então a providência divina existe. Eu lembro que o Haroldo Dutra Dias também falou que no dia da prova de direito, de juiz de direito dele, ele sonhou com a questão, acordou de madrugada para estudar porque ele não sabia, e foi exatamente a questão da prova oral que o examinador interrogou. Então, existe a providência divina, como Kardec também passou por um episódio muito interessante, ele narra, e o Espírito Verdade disse que a vida na Terra, a vida comum, é muito importante, e não te ajudar a viver seria não te amar. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, os bons espíritos nos amam, querem o nosso bem, e se achar que é para o nosso bem, a gente vai ser ajudado também. Tá aí, portanto, fica aí a dica, né, para quem quer crescer na vida, quer estudar, quer batalhar, faça a sua parte, que a providência divina também te ajuda e ajuda muito, sem dúvida nenhuma. São 21h26, nosso programa vai se encaminhando para o final. Antes eu tenho que registrar que a grade
da Rádio Idefran está se montando aos poucos. Nós já temos alguns programas de forma fixa. Por exemplo, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, com repeteco aos domingos, também às 8 horas. O pessoal lá da USE da Alta Mogiana, o pessoal lá capitaneado pela Silva Mara, o pessoal de Ipuã, você tem o Mentes do Amanhã, programa Mentes do Amanhã, todas as quartas às 8 e domingo às 8, com repeteco domingo às 8 horas da manhã também. Todas as terças e quintas, 18 horas, com repeteco aos sábados e domingo às 11 horas, você tem o programa Revista Espírita Tesouro Esquecido, apresentado pelo nosso colega Mário Arias. Às sextas-feiras, às 17 horas, com repetecos, sábados e domingos às 16 horas, você tem o programa Expansão da Consciência, com o nosso querido Vilton Borges. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, uma galera muito bacana apresenta o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Ricardo Fadu, Mário Arias, Vilton Borges, Rosemir Folhas e Eurípides Montandon estão com vocês no programa ao vivo, também com uma live todos os sábados às 10 horas da manhã. E fechando a grade, no domingo, o já tradicional programa aqui na cidade de Franca, todos os domingos às 9 horas, nós já temos o tradicionalíssimo Sementeira Cristã. São 21 horas e 27 minutos. Ô, Nazaré, nós chegamos agora na parte do nosso programa que nós fazemos aquelas perguntas rápidas com respostas rápidas, o famoso ping-pong, tá bom? E a primeira pergunta que a gente faz é a indicação de uma música. Uma música Bom, eu gosto muito de uma música clássica chamada Canon de Pachelbel. Tá aí. Um livro? O Livro dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo. Não dá para dissociar um do outro. Não dá para escolher, né? Os dois. Um filme? Divaldo Franco, O Mensageiro da Paz. Melhor filme que eu já vi na vida. Filme fantástico, realmente. Quem não assistiu, vale a pena assistir. O intérprete musical? Intérprete musical... Bom, são tantos, né? Deixa eu ver, eu gosto muito... Eu não saberia dizer qual preferido, não. Não saberia dizer qual preferido, não. Se a gente pudesse voltar no tempo, entrar dentro de uma máquina, programasse uma data para voltar no tempo, que fato da história da humanidade você gostaria de presenciar? A vida de Jesus. Um arrependimento? O arrependimento de ter pago um aborto nesta vida, o que gerou uma obsessão por quase 30 anos, uma obsessão espiritual durante quase 30 anos. Se o Nazareno Feitosa hoje, papiloscopista, agente papiloscopista da Polícia Federal, encontrasse o Nazareno Feitosa com 15 anos de idade, lá em Fortaleza ainda, o que o Nazareno de hoje diria àquele jovem? Diria que ele conhecesse urgentemente a doutrina espírita. E deixasse de ser ateu, né? Deixasse de ser ateu. E se o gênio da lâmpada aparecesse e fosse possível somente um pedido, qual seria, Nazaré? Somente um pedido é que eu pudesse superar uma parte das minhas imperfeições morais. O que você quer ver escrito na sua própria lápide? Eu gosto daquela frase do Chico que disse, aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto. Sob protesto, vou sob protesto. Para encerrar, para Nazareno Feitosa, o que é a vida? A vida é uma oportunidade bendita, maravilhosa, de sermos resgatados do mundo espiritual, onde nem sempre estávamos numa condição feliz. Normalmente não estávamos muito bem. E podermos sair daqui muito melhores. Aqui é um turbo, assim, uma janela do tempo assim, para a gente fazer aquela dobra espacial na nossa evolução e poder alçar os mundos superiores que a gente deseja tanto encontrar. Pontualmente às 21 horas e 30 minutos, chegamos ao final do nosso programa, que passou muito rápido, um programa magnífico, belíssimo, que infelizmente temos que terminar. E começamos falando tchau com ela, que começou falando oi.
Paula Prado, que já foi e voltou para 2 ou 3 máquinas e ângulos. Gente, olha que eu sofri, viu? Mas ainda bem que eu fiquei. Infelizmente não caiu, ficou sempre presente. Considerações finais, por favor. Eu quero agradecer muito a oportunidade. O doutor Nazareno me esclareceu assim, de uma maneira bastante amorosa e generosa, né? O jeito dele estar sempre expondo, né? Agradecer vocês todos da rádio que dão essa oportunidade para as pessoas poderem estudar de uma forma divertida e livre, né? Agradecer o Paulo, que eu estava com saudade dele, a minha mãe também devia estar com saudade também. E foi um grande prazer e um grande aprendizado estar aqui essa noite. Obrigada a todos. E, portanto, nós agradecemos. Paula, muito obrigado por ter estado conosco, ter aceitado o convite. Espero contar com você, nas próximas oportunidades. Que Deus continue te abençoando. O nosso muito obrigado hoje e sempre. Considerações dele, senhor Paulo Hernandes, por favor. Lembrando de abrir o microfone, São Paulo. Muito bem, eu não esqueço mais. Muito bem, quero expressar minha gratidão, meu carinho aí com o programa do Idefran, a minha gratidão com o Nazareno, um conhecimento notável, que a bondade do céu possa continuar amparando, e ele possa levar essas expressões a aliviar, a esclarecer e orientar tantos corações. A minha gratidão ao Carlos de ter nos convidado e o meu carinho para com a Paula, que a gente possa se encontrar em algumas palestras, em algumas reuniões, para que eu possa aprender um tanto mais. E muito grato ao rádio ouvinte ou ouvinte que seguiu conosco, né, até esse minuto. Muito obrigado. Tá certo, São Paulo. Nós agradecemos encarecidamente por você ter estado conosco, ter participado. Que Deus continue iluminando o senhor cada vez mais. O São Paulo, que conhecidíssimo aqui no Movimento Espírita Francano, faz um trabalho fantástico. Que Deus abençoe sempre. Nosso muito obrigado. Espero contar com o senhor em umas próximas oportunidades. Aliás, o São Paulo já está devidamente escalado, não por mim, mas pela SUS, para participar no dia 9 de março com a médium espírita Mayra Rocha, que é aí do Distrito Federal, inclusive, Nazareno. A Mayra Rocha estará conosco, que é muito próxima do São Paulo Hernandes, em razão da Lívia Hernandes. Nosso muito obrigado, São Paulo. Até a próxima. Agora, considerações finais do Nazareno Feitosa. Por favor, Nazareno. Carlos Gimenez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com a Paula e também com o seu Paulo, não é? Apesar que são muito queridos, eu estava até um pouquinho preocupado. Meu Deus, esse negócio de Roda Viva, quando a gente conhece o programa aí da TV tradicional, vê assim realmente bem difícil, não é? E os entrevistadores foram todos, inclusive você, muito amorosos, muito queridos, muito pacientes com as nossas dificuldades. E que bom que a gente teve a oportunidade de colaborar com o programa. Fico muito feliz. O que eu puder fazer pela doutrina espírita ainda será muitíssimo pouco, porque eu devo a minha vida a Allan Kardec. Então, que Deus o abençoe, fortaleça, e que o nosso movimento espírita possa continuar crescendo com muita sabedoria, com muito amor e muita caridade para todos os corações. Tá aí, portanto, nosso muito obrigado, Nazareno. A noite passou muito rápida. Infelizmente, nós não tivemos tempo, se pudesse, ficaríamos a noite toda conversando aqui, fazendo bate-papo, mas fica aí o convite, esperando passar essa situação de pandemia que assola o mundo, próxima oportunidade. Talvez você esteja presencialmente aqui na cidade de Franca, acho que você nunca veio aqui, que nós iremos até os nossos estúdios lá da Rádio Idefran, com mais recursos técnicos, possamos fazer até um programa tão quão produtivo foi o de hoje, tão legal. Nosso muito obrigado, que Deus continue te abençoando, iluminando que você continue com essa clareza no jeito de falar e principalmente com esse amor no coração que todos nós sentimos aqui do outro lado da telinha. Nosso muito obrigado, que Deus te abençoe hoje e sempre. São 21h35, Cacau Quirino está aqui, ótimo programa, a Silvia Mara de Puan está aqui também, Ana Rita Maia, Eunice Berdu, Norma Aparecida Messias, Tatiana Correia, Nilce dos Santos Lorenzon, Suelma Gonçalves, todo mundo agradecendo, nós que agradecemos a todos vocês por terem estado conosco. Na próxima semana estaremos aqui com o ator espírita Renato Prieto, hein? Ele que fez o André Luiz no famoso filme Nosso Lar. Você que ainda não assistiu o filme, aproveite a oportunidade, assista nesta semana. Para a próxima terça-feira você está por dentro aqui, com certeza abordaremos muito a questão da arte espírita. Renato Prieto no próximo dia 8 de setembro. Lembrando a todos vocês que todos os programas estão gravados lá no youtube.com/idefranvideos. 21h35. Este programa foi coproduzido, co-apresentado por Paula Prado, com Paulo Hernandes, com este que vos fala. Teve nos trabalhos técnicos e direção de Ricardo Fadu. Tudo isso sob a presidência do Idefran de Fernando Palermo.
No próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, você fica com o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Não perca!